Olá, pessoal. Então, vamos dar início, Gi? Vamos? Beleza. Então, gente, bem-vindos à nossa live, na live do Licrid. Hoje a gente vai estar falando sobre as lutas e organizações antirracistas. E a gente está muito feliz de estar realizando esse debate. É, Aqui no laboratório, a gente tem diversos debates que permeiam a cultura, mas que são muito integrados. É, E por isso a gente tem realizado cada vez mais debates e conversas, né, políticas e que estejam perpassando tudo o que tem acontecido ao nosso redor, porque isso também é uma parte da nossa formação cultural e da nossa formação política, né? E para isso hoje a gente convidou a Giovana Almeida, que é também estudante e, e faz parte do movimento negro Perifa Zumbi. Eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse como é a sua organização antirracista e como e nos movimentos que você atua. Show. Então, é isso, assim, meu nome é Giovana, tenho 21 anos e faço direito na FRJ, né, construo aí tanto o movimento Negro Perifa Zumbi aqui no Rio de Janeiro, que é um movimento negro, antirracista, que a gente pensou e constrói cotidianamente para poder unir tanto uma prática de luta quanto uma teoria de luta, né, então, que a gente tem o nosso lema aí que o poder negro é o poder popular e que a partir disso a gente precisa cavar tanto a consciência das pessoas para a construção desse poder, e por isso a teoria é importante, mas também a prática de criação desse poder popular, que são nas nossas ações cotidianas, enfim, no meio das pessoas, né? Um movimento antirracista e anticapitalista, porque a gente entende que não é possível superar o racismo e a desigualdade racial no nosso país sem superar o sistema que alimenta e se fortalece nela, né? E também construo o Diretório Estadual da Unidade Popular pelo Socialismo, que é um novo partido que foi legalizado recentemente, né, que a gente conseguiu, depois de muito esforço, muitas coletas de assinatura nas periferias, nas favelas, nos trens das cidades de todo o Brasil, a gente conseguiu legalizar e também agora nessa missão de conseguir construir nosso partido também com esses anseios, né, de tanto pensar a realidade racial do nosso país quanto a realidade de classe, de desigualdade que a gente vive também, né? Além disso, eu estagio também no Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública. E acho que é isso. Só isso, como se fosse, mas são realmente muitas áreas, é muita história e muito inspirador também. Então, acho que eu pensei para hoje, a gente pensou, né, para live, a gente debater um pouco das manifestações que têm ocorrido e de todas não, né, mas um pouco mais específico das pautas atuais das lutas antirracistas que têm acontecido hoje, e depois a gente conseguir conversar um pouco sobre as experiências históricas e sobre como a gente pode se inspirar para estar se organizando hoje. Pode ser então, e no final a gente abrir um pouquinho para perguntas, para interações. Então, o Uhum. pessoal já pode, enquanto a gente estiver falando, a Giovana estiver falando, colocar as suas perguntas aí para a gente responder no final. Show. Não, assim, acho que desses levantes que a gente está vivendo agora, né, eu acho que é um momento muito importante, né, não só no Brasil, mas no mundo, que é um momento onde a questão racial ela fica muito bem colocada, assim, né, sem estar sendo mascarada por outras questões, né, que é muito difícil a gente conseguir em algum momento de colocar a pauta racial como central de algum debate, né, e acho que os levantes que estão acontecendo agora mostram o quanto que o potencial e quanto que a luta antifascista no mundo, ela não é muito caracterizada pela luta antirracista, né? E aí eu acho que o que aconteceu nos Estados Unidos é um grande exemplo. Assim, nenhuma outra manifestação, nenhum outro movimento de esquerda nos Estados Unidos foi capaz de cercar a Casa Branca quanto esse movimento antirracista conseguiu fazer, né? E isso é muito sintomático aqui no Brasil, em meio à pandemia, e muita gente morrendo, e enfim, várias polêmicas na esquerda no geral, quanto as mobilizações populares, os atos de rua, a gente fez grandes manifestações em várias capitais com essa pauta antirracista também, né? Então isso mostra o quanto que a necessidade e o potencial de luta da população negra é vanguarda aí das mobilizações populares no geral, né? E acho que a pauta que motiva principalmente todo esse levante
é uma pauta que ela é muito sensível para a gente, sempre foi, né? Que é a da violência, assim, né? Que é a da segurança pública. Então, começou com o assassinato de um trabalhador negro nos Estados Unidos pela violência policial, algo que é recorrente, é sistemático acontecer lá. E aqui no Brasil, com o nosso histórico de processo de genocídio da nossa juventude, né? Então, com aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, uma criança que foi assassinada dentro da sua própria casa, no meio da pandemia, né? A casa ficou com 70 tiros, que teve seu corpo escondido da sua família durante 19 horas até eles encontrarem o ML. Então, são pautas que eles são muito sensíveis porque falam sobre o direito à vida e sobre o que segurança existe, assim, né? Por que os nossos corpos são sempre alvos, né? E acho que isso é importante porque historicamente, assim, né? Mas nesse momento mais atual, a gente tem um movimento negro muito pautado nisso, né? No grito pelas nossas vidas, né? Que as nossas vidas importam, enfim, isso é uma pauta que ela cerca muito esse movimento e em nenhum momento, assim, a gente deixou de mobilizar essa pauta, né? Então, antes desse levante, por exemplo, a gente sempre teve essas mobilizações, sejam em atos, sejam em movimentações locais das periferias, onde acontecem essas violências, né? Então, isso sempre foi algo que aconteceu, né? O protesto pelos nossos corpos, ele sempre ocorreu, assim, e ocorre muito ultimamente, inclusive aqui no Brasil, né? E acho que o que a gente chama de levante hoje é só marca mais de uma maneira mais simbólica o que está acontecendo, porque a gente está num momento de pandemia, assim, né? Então não é um momento incomum, onde deixa mais claro que a gente não tem medo de ir para a rua, assim, né? E seja qual for a perspectiva que a gente está vivendo no contexto, assim, né? Isso é importante porque não quer dizer que a gente negligencia o que está acontecendo, né? Ao contrário dos governantes que negligenciam, e hoje a gente vive 60 mil mortos no nosso país por conta do isolamento mal feito, de uma condição econômica e social que não ajuda muito, mas, pelo contrário, existiam amplas organizações para que esses atos pudessem ocorrer da maneira mais segura possível, né? Então, é um movimento organizado. Isso é um negócio que é importante da gente pensar também, né? Não é só um bando de gente emocionada com a morte de uma criança que foi para a rua, que seria extremamente legítimo. A gente está falando da vida de uma criança e de várias outras, né? Mas um movimento de fato organizado para que a gente conseguisse protestar e colocar nossa voz, e inclusive movimentos que trouxeram resultados, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, especificamente, os nossos dois primeiros atos trouxeram como resultado uma liminar que impediu as operações nas comunidades, né, no momento de calamidade pública, né? Então a gente vê que de fato essas coisas estão dando resultado, né? Essas coisas estão ficam claras que a nossa luta ela muda alguma coisa, né? Isso é importante também a gente ter em perspectiva. E outro cenário que eu acho trazendo mais também para essa realidade brasileira é que o cenário de violência ela é tão grande que quando a gente fala de um avanço do fascismo e aí fica mais claro agora, né, que o governo que a gente está vivendo é um governo que, além de flertar com o fascismo, é fascista, assim, né, tem suas bases, então, um governo que tem mais de 3 mil militares no governo, né, um governo que tem discursos racistas o tempo inteiro, né, que tem práticas que condizem com esse discurso. Então fica muito mais claro que o temor que a gente já tinha nas próprias democracias liberais que a gente viveu e nos próprios governos democráticos que a gente viveu, ele se acirra, né? Então hoje a gente tem um perigo muito maior, assim, né? Com essa questão da violência, com essa questão do assassinato da população, da juventude negra, assim, do genocídio que a gente vive. Se lá nos Estados Unidos a gente vê todo esse levante por conta dos assassinatos dos policiais, aqui no Brasil isso é muito maior, assim, né? A gente às vezes acha que não, mas assim, a polícia da Califórnia é o número que mais mata e não mata um terço do que a polícia do Rio de Janeiro matou em 2019, entendeu? Então, isso é um negócio que é muito importante da gente pensar, inclusive nesse contexto de pandemia, né? Então, em 2019 foi o ano que a polícia mais matou no Rio de Janeiro, assim, em 40 anos. E a gente, nesse primeiro semestre, né, nesses primeiros 4 meses, na verdade, do ano, que a gente já estava em pandemia, a gente teve o mesmo número, né? Na verdade, um número maior de operações, o mesmo número de letalidade, enquanto diminuir todos os furtos, roubos e tráfico de droga, todos os crimes diminuíram, mas as operações elas não diminuíram, né? Isso quer dizer
que é sistemático, não é uma resposta a nada. Na verdade, é uma política de segurança pública que foi implementada para nos matar, né? Então, a gente vê que quando a gente tem o governador, que ele é eleito, falando que vai dar tiro na cabecinha de criança, isso é um acirramento das contradições e da violência que a gente sofre. Então, necessariamente, essas manifestações, esses levantes, são levantes que marcam, né? Agora vai estar mais difícil. Agora a gente vive um momento de transformação do regime, assim, né? De uma democracia liberal para um acirramento das movimentações fascistas no nosso país e no nosso estado. Isso quer dizer que a gente, que já é mais vulnerável em um regime que é mais disfarçado, né? A gente vai ter que protagonizar essa luta antifascista, então vai ter que protagonizar essas mobilizações populares, porque a gente não vence o fascismo, né, nos gabinetes, a gente vence na rua, então precisa ser nós ali para poder puxar essas mobilizações, porque no final das contas é a nossa vida que está em risco, assim, eu acho que as manifestações elas estão muito marcadas por essa característica assim, de necessidade de luta do nosso povo. Perfeito. Eu acho que essa parte que você coloca, que a polícia do Rio de Janeiro, que no ano passado ela bateu recorde sobre a gestão do Witzel em mortes dos últimos anos e que mesmo no período da pandemia, onde a gente está dentro de casa e o crime diminui e os índices diminuem, mas a polícia ela continua avançando, eu acho que isso mostra muito o caráter e a política que é esperada de um governo fascista. E acho que isso está muito ligado com as respostas das manifestações que estão sendo colocadas, porque eu acho que isso mostra para a gente, de uma forma muito clara, que a intenção deles ela vai ser de genocídio, ela vai ser de violência cada vez mais, né? E um nível de covardia muito grande, porque como você falou, a gente não luta de hoje, né? Só pela morte dessas crianças, pela violência policial, não é uma luta de hoje, né? E se a gente for depois falar um pouco mais sobre a questão histórica, é uma luta que vem desde a formação do nosso país, mas que em muitos momentos isso consegue passar como despercebido, consegue ser camuflado, né, na nossa luta. E acho que esse momento ele deixa todos os lados muito escancarados. O nosso lado de querer resistir, o nosso lado de lutar contra o fascismo, lutar contra as consequências que o fascismo e o racismo colocam para a gente, e também as intenções muito claras de um governo que quer acabar com todo o projeto democrático, que quer acabar com a nossa resistência, né? Sim, sim, com certeza. E acho que é isso, assim, a gente vive uma resposta, na verdade, de uma história, assim, né, na realidade. Então, tipo, quando a gente fala de genocídio e de assassinato, a gente está falando de um fim, né, de um processo sistemático de genocídio da nossa população, né? Então, a morte, assim, né, quando a gente leva um tiro, ele é o fim ali do i de toda uma gama de coisas que a gente vive, né? Então, acho que a pandemia deixa isso muito claro, assim, quando a gente olha os dados e aí a gente ver quem são as pessoas que estão morrendo, assim, né? Tipo, qual a cor, qual a classe dessas pessoas, fica claro, assim, né? Quando a gente tem governos que escolhem negligenciar a saúde pública para poder dar dinheiro para planos de saúde, a gente está falando que a gente está escolhendo a morte de várias pessoas que utilizam o SUS, assim, e aí 66% dessas pessoas que utilizam o SUS são pessoas negras. Isso é importante da gente dizer. Isso também é uma face do projeto de genocida de Estado, né? Então, quando a gente vê que é destinado desemprego, subemprego, né, o trabalho informal, em maioria, para a população negra, que essa é a realidade, né, a gente vê também que isso é uma face do projeto de genocida, né, porque são essas pessoas que não vão conseguir ter direito a isolamento social, são essas pessoas que não vão conseguir o que comer, são essas pessoas que vão passar por essas coisas e que no final das contas não vão conseguir passar por esse momento que a gente está vivendo no país, né? Então isso também é uma parte desse projeto de genocida. É um projeto que ele está em curso isso, né? Desde que o Brasil foi formado, assim, né? A gente fez uma escolha, o Estado brasileiro fez uma escolha política de extermínio da população negra. Eles falaram, a gente vai fazer a política do embranquecimento para essas pessoas não existirem mais daqui a alguns anos.
evidentemente eles não conseguiram fazer isso, nós estamos aqui vivos, resistindo, lindos, mas que tem uma consequência histórica nas instituições do nosso país, né? Então, esse projeto de genocida de embranquecimento vem no projeto de morte que a gente vive, de desigualdade, né, social, racial, enfim, socioeconômica no geral, em todas as partes, em todas as estruturas, né, desde as estruturas de poder até as estruturas normais de mundo, de civilização, né, de direito à cidade, enfim. E isso tudo são marcas desse processo sistemático de assassinato que a gente tem, do desaparecimento do nosso povo, assim, que em alguns momentos, em alguns governos, em alguns lugares, se acirra mais para a violência mais prática, né? Para a morte, para o assassinato. E aí acho que essa que é a questão importante da gente pensar também sobre isso, né? Se a gente tem um processo que é histórico sistemático de violação dos nossos corpos e do nosso direito à vida, a gente também, consequentemente, tem o processo histórico de resistência e de luta contra isso também, né? Então, a gente, na escravidão, por exemplo, a gente tinha, né, os mais famosos quilombos de resistência, enfim, e várias outras formas que a população negra tinha para poder existir, mas não só existir, mas para também lutar, desgastar o sistema, como a gente conseguiu superar a escravidão a partir de muitos levantes e revoltas do povo preto, né? A gente, na ditadura militar, que foi um regime também que a população negra sofreu muito mais do que o normal que já se sofre no Brasil, a gente também teve uma organização das pessoas negras, um movimento de pessoas negras, tanto dentro e fora dos partidos políticos da época, né, que foram extremamente importantes para o desgaste da ditadura militar, né? E agora, depois da ditadura, a gente também vive esse processo de reivindicação dos nossos direitos civis, mas também do direito à vida, que é a principal pauta do movimento negro no geral, e contra o genocídio, que é muito protagonizado por um movimento organizado no geral, né? Isso é importante da gente resgatar também, não é algo por aí, assim, obviamente o movimento negro ele tem várias nuances e diferenças, mas no final das contas a gente tem uma pauta em comum muito importante de ser colocada, assim, né? E aí, quando a gente fala de como que as instituições elas preservam, né, e elas tocam essa política genocida que vem lá da história do embranquecimento, a gente tem, tipo assim, vários exemplos. Por exemplo, a escola, que deve ser um local que tem que ser bom para a gente, né, que tem que acabar com as desigualdades de fora da escola, muitas das vezes elas replicam as desigualdades que a gente tem do lado de fora, né? Então também é uma instituição de dominação de uma classe que acaba reforçando a desigualdade racial, né? Então, em vários sentidos, por mais que a gente tenha conseguido leis que ajudem no desenvolvimento, né, na aprendizagem da história da África, por exemplo, na história racial do Brasil, a gente ainda enfrenta muitas dificuldades no próprio ensino, né, normal das nossas crianças. A gente enfrenta dificuldade no acesso à educação, à universidade, apesar das políticas de cota, né, a gente vê ainda fraudes e como que essas políticas são limitadas. A gente tem dificuldade no acesso ao saneamento básico, no acesso ao direito à moradia, no acesso ao direito à saúde, assim, acesso ao direito à justiça, né, que é um negócio também que está muito linkado com esse processo genocida, né, porque em algum momento no nosso país foi uma escolha política também do Estado a cadeia, né, o encarceramento como parte desse processo de extermínio da população negra, né? Então, os que não eram assassinados ou não estavam encarcerados eram jogados no subemprego em prol de dar empregos melhores para os imigrantes que estavam vindo, né? Isso é histórico no nosso país. A primeira lei, por exemplo, que foi feita, né, foi uma lei para criminalizar a cultura da população negra, né, a cultura afro-brasileira, né, que foi a lei da vadiagem, por exemplo, é um grande exemplo disso. A polícia aqui no Rio de Janeiro é um outro grande exemplo disso, né? A gente vê o brasão da polícia, que é lá o jaminho de café, a arma, enfim, a coroa em cima, né? Então, claramente, é uma instituição que serve para poder proteger a propriedade privada da coroa, né? E se a gente pensar na polícia hoje, é para proteger a propriedade privada dos interesses de uma burguesia que, se preciso for, ela vai usar das armas contra quem estiver atrapalhando nesse serviço, né? Então, quando a gente olha que o judiciário é um judiciário extremamente branco, que as cadeias estão cheias de pessoas negras, né? Que os mais assassinados são a população negra, faz parte desse projeto político de Brasil.
sim. Você fez um apanhado assim muito grande assim de diversas áreas que eu acho que acabam se integrando, né? E acho que você falou bastante sobre isso, como foi uma escolha política de um projeto que nos leva até o processo que a gente tem hoje. E acho que quando você falou sobre a escola, né? Sobre ela colocar, sobre ser um espaço que deveria ser de acolhimento e um espaço de transformação social, mas que acaba reproduzindo a, a lógica da burguesia dominante, eu acho que a gente consegue encontrar isso em diversas outras instituições da sociedade hoje, em todas, na verdade, né? Todas elas acabam servindo aos interesses de uma grande burguesia, seja ela a mídia, o espaço midiático, seja ela o espaço judiciário, seja o espaço público, do setor público em diversos sentidos, né? Então, a gente tem um comentário aqui sobre justamente essa questão judiciária. Acho que é muito interessante, justamente por você ser da área do direito, né? Que é sobre a questão de uma prisão de mais um trabalhador negro que foi preso injustamente e que também está muito relacionado às últimas manifestações que a gente teve, não só acho que esse ano, mas uma pauta que é constantemente recorrente para o movimento negro. Assim, se você puder falar um pouco sobre isso. Não, com certeza. Assim, tem a questão da campanha de liberdade para o Sinha, né? Que é isso, né? O trabalhador, um estudante negro que foi preso injustamente, né? A família diz que provavelmente foi confundido com o irmão, que já foi também assassinado numa operação policial, mas que cometeu alguns crimes com os documentos dele. Mas, enfim, o que é mais claro nessa situação toda é que não existe nenhuma prova, nenhuma condição é, cabível para poder prender ele, né? E prenderam ele, inclusive, dizendo que ele era desempregado, mas pegaram ele no trabalho, assim, né? Então, é um negócio que, quando a gente vai ver o processo e tudo, não faz sentido nenhum, assim, nenhum branco seria preso com um processo tão furado que nem estão prendendo o Sinha, né? Isso é um negócio que é importante também. Mas, para além disso, né, a gente vê que é como muitos outros trabalhadores que são presos injustamente porque são negros, porque são da periferia, e ainda, para além disso, ainda não conseguiu um direito, que é um direito básico de qualquer pessoa, que é o direito ao habeas corpus, né? Principalmente no momento de pandemia, né? Que a gente está tentando prender menos para poder, né, preservar minimamente a segurança, né, daquela população encarcerada, e mesmo assim o TJ, né, o Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, negou o habeas corpus do Sinha, né, sem nenhum motivo. E aí, só para explicar um pouquinho, né, o habeas corpus ele é um instrumento que a gente chama de remédio constitucional, né, que é como se chamam qualquer instrumento da Constituição que defende os direitos mínimos de alguém. Então, ele defende, né, a gente, protege a gente de prisões que são injustas, que são arbitrárias ou que são fora do momento que elas têm que ser, né? Então, qualquer pessoa pode ter direito ao habeas corpus. Ele é gratuito, qualquer um pode fazer, não precisa de advogado, é um negócio que é bem tranquilo, assim, de ser feito, né? E que você pode até estar errado, né? Então, é possível que você peça um habeas corpus, seja solto e depois você seja preso de novo. Mas a questão é que você vai responder esse processo em liberdade se você não for uma ameaça à justiça ou à segurança pública, né? A segurança de outras pessoas. E claramente, assim, tem todos os características de uma pessoa que não é uma ameaça à justiça. Primeiro, porque ele é pobre, né? Então ele não vai sair por aí fugindo, que nem, sei lá, o Ventaldo fez. Mas, e além disso, ele tem emprego fixo, família, então tem filhos, tem vários requisitos que a justiça diz, tem moradia fixa, né? Que a justiça diz que é imprescindível para você ter um habeas corpus. E mesmo assim, no meio da pandemia, ele teve esse habeas corpus negado. E o TJ ainda falou que era porque, como está em pandemia, né, não tem como eles verem o auto do processo fisicamente, né? Então, infelizmente, um trabalhador negro vai ter que ficar preso até o TJ resolver reabrir para poder ver isso, né? E aí, esse é um exemplo muito claro de um absurdo que é a justiça no Brasil, né? Que é a justiça no Rio de Janeiro, assim, né? Tipo, é um trabalhador, uma família que está sofrendo hoje por conta desse judiciário racista, porque a gente não consegue nem vislumbrar um exemplo disso com uma pessoa branca, assim, né? Um exemplo disso com uma pessoa rica. Pelo contrário, né? O direito à fiança não é nem questionável. Normalmente as pessoas brancas nem pedem habeas corpus porque elas nem
ninguém são presos, entendeu? Essa é a questão. Ó. A mulher lá que deixou a criança cair do nono andar, assassinou uma criança, ela não precisou pedir um habeas corpus, porque ela chegou na delegacia e ela já prontamente foi lá e pagou sua fiança, entendeu? Que é uma dessas medidas cautelares, né? Que você pode fazer isso para não ser preso durante um processo. Foi lá prestar depoimento por 2 horas antes da delegacia abrir, entendeu? Para preservar a imagem dela. Então é isso que acontece, sim. Essa diferença de tratamento da justiça, assim. Isso é importante da gente pensar, porque hoje, no nosso país, a gente tem quase metade das pessoas que são presas em prisão preventiva ainda, né? Que elas não tiveram julgamento. E a gente sabe que a justiça, ela é muito lenta. Então, tem gente que vive anos na cadeia sem ter sido julgado antes. Isso é um negócio que é muito absurdo, porque a gente está falando de prisões, né? De cadeias, não é como se fosse um hotel. Ainda mais aqui no nosso país, assim, né? E é o seu direito à liberdade, de ir e vir, que está sendo injustamente tirado de você. E a maioria dessas pessoas, inclusive, né, a gente tem um dado de 2016 que dizia que 70% dessa população de prisão preventiva é absolvida quando tem um julgamento. E às vezes o julgamento delas demora tanto que o crime que elas supostamente tinham cometido tinha um tempo de previsão de prisão menor do que o tempo que elas passaram em prisão preventiva esperando o julgamento, assim. Isso é um negócio que, tipo assim, nenhum país sério isso devia existir, entendeu? Porque é de uma crueldade sem tamanho. E aí a gente pensa, como que a justiça assim não acontece nada, né? A gente tem que lembrar quem são as pessoas que estão passando por isso, né? Então, hoje, mais de 80% dessas pessoas são pessoas negras, né? E principalmente jovens negros. Então, é esse setor aí que é vítima desse genocídio que a gente sofre. E aí eu acho que tem três coisas principais quanto a isso, né? Primeiro, a própria lógica de punição, né, que a gente tem. Então, é um debate que eu faço muito enquanto estudante de direito, né? Da onde veio a ideologia de que é tranquilo, é ok, uma pessoa que roubou, né, um celular ou que furtou um celular perder 7 anos da sua vida, entendeu? Para uma cadeia. Tipo assim, não tô falando que é certo você roubar um celular, né? Inclusive, já fui roubada várias vezes, fico puta sempre, mas eu não acho que aquele celular vale 7 anos da vida de alguém, entende? Isso é o primeiro, é uma ideologia que a gente tem, punitivista, que sempre aconteceu. E aqui no Brasil isso é muito sintomático, né? Então, no Brasil colônia, a gente tinha punições, por exemplo, de você ser assassinado na fogueira, né? E aí, para quem tinha práticas homossexuais, então imagina para quem roubava. Quando a propriedade privada vira o central de tudo, né? As práticas dos crimes contra a propriedade, eles viram um negócio que é muito central. Então, quando a gente pega o Código Penal, tem crime contra a propriedade que você tem penas maiores do que crime contra a vida das pessoas, né? E isso não é questionável, entendeu? Várias pessoas tentaram pensar aquele código. Ninguém falou, caramba, como assim você estuprar alguém é menor do que você roubar um celular, entendeu? Tipo assim, ninguém parou pra pensar isso, tá ligado? E é um negócio que é muito doido, porque vem dessa lógica racista de punição que a gente tem, né? E a segunda coisa é justamente as cadeias e a própria guerra às drogas que a gente tem também, né? Que é uma grande desculpa para você encarcerar a juventude negra, né? Então, se escolheu politicamente algo para se guerrear contra, que são os pobres, porque a gente não guerreia com coisas, senão ninguém faz guerra com maconha. Então, você guerreia com o pobre. E aí, o Estado brasileiro tem essa política, né? De fazer uma guerra às drogas mascaradas para poder encarcerar a juventude, né? Isso é importante porque quando a gente pega os dados também, a grande maioria das pessoas que estão presas, né, ou é por crimes de furto, né, esses crimes contra a propriedade, ou crimes relacionados ao tráfico de drogas. E hoje a gente vive um fenômeno nos últimos 5 anos de aumento do encarceramento feminino, inclusive, né, que é muito sobre isso também. As mulheres negras estão sendo encarceradas por conta desse comércio das drogas, né? Então elas ficam ainda mais vulneráveis e ainda tem uma questão do próprio sexismo, né, e da estrutura machista, porque elas fazem os trabalhos mais manuais, né, os trabalhos mais domésticos. Então existe uma economia familiar da droga, não? Aquela mulher, ela é aquela que embala a droga, né, que guarda, que tipo assim organiza aquilo para poder algum jovem negro vender, enfim. Então, isso é muito sintomático porque quanto maior cresce a desigualdade social, né, quanto maior cresce a diferença
entre a população periférica e as outras populações, vem crescendo também essa economia alternativa, essa economia familiar da droga que vem encarcerando as mulheres. Então, o encarceramento feminino aumentou 500% nos últimos 5 anos, né? Isso, inclusive, está maior do que dos próprios homens, com a característica da questão da droga muito forte, e dos homens com a característica da questão dos furtos, né? Dos roubos e furtos, né? Isso é muito sintomático, isso é uma consequência da sociedade que a gente tem, e que é uma sociedade que está batendo palma para isso, né? A gente não vê isso enquanto um problema, pelo contrário, quando a gente pensa em política de segurança, a gente não pensa em reverter o que causa esses delitos, né? A gente pensa em punir mais essas pessoas, né? Então a gente pensa em redução da maioridade penal, a gente pensa em aumento das punições do Código Penal, a gente pensa em aumento da pena, pensa em pacote anticrime, pensa em tudo, mas não pensa em resolver o problema. E porque isso faz parte também, estrategicamente, de uma política genocida do Estado brasileiro, assim, que é fundamental, fundamental. A segurança pública e a justiça, né, o sistema judiciário são os pilares do genocídio da nossa população, né? Tanto de tirar ela da vida de carceramento, quanto de tirar a própria vida objetivamente com as operações policiais, enfim, com toda essa violência que a gente sabe que acontece. Sim, eu acho que diante todo, de tudo isso que é exposto pra gente, de todo esse nosso pensamento inicial sobre por que as manifestações têm acontecido e por que elas têm acontecido nesse momento, como que se dá esse levante, e de todo esse aparato de como o racismo tem se dado na prática, especialmente aqui no Brasil, como ele se estrutura, como você acha que a gente consegue dar resposta a isso? Eu acho que no início você citou diversos espaços em que você atua, e eu acho que enquanto o movimento negro Perifa Zumbi, né, recentemente estava realizando um curso sobre formação antirracista também, e como é que a gente pode dar uma resposta para esse tipo de coisa. Tá. Então, a primeira coisa que eu acho é que resposta a gente historicamente dá, né? Então, essas mobilizações, por exemplo, essa organização, são respostas práticas, imediatas para as demandas que a gente tem, né? Então, é isso. A gente faz os atos para poder barrar um pouco da violência policial, consegue uma liminar. Isso já é uma vitória importante. Mas eu acho que, na realidade, existe uma estratégia que é importante e que é uma prática ancestral também do nosso povo, que é a organização coletiva, né? E isso é muito importante da gente ter em mente, né? Desde sempre, assim, se a gente pensar em Brasil, principalmente, a gente tem uma organização da população negra que é muito coletiva em tudo, né? Tanto de prática de vivência, então os quilombos eles são exemplos claros disso, mas tanto de prática de luta, e aí a luta contra a ditadura militar também é um exemplo prático disso. Então, na minha concepção, a gente precisa ter um movimento negro muito mais organizado, muito mais consolidado para disputar o poder da nossa sociedade, né? Então, isso é um negócio que é importante da gente ter em mente, porque, por exemplo, o Perifa fala que o poder negro é o poder popular, né? Por que isso? Porque a população, o povo no nosso país é preto, assim, né? O povo, quando a gente fala de movimento de trabalhadores, se não for um movimento preto, não é um movimento que está enraizado nas lutas populares, né? Se a gente fala de que é dos trabalhadores, Partido Popular. Se não for um partido com uma direção preta, não é um partido que está enraizado na necessidade e na representatividade desse povo, né? Se a gente fala enfim, de movimentos sociais no geral que não tem essa característica, a gente não está falando de movimentos que estão, de fato, encarando na realidade, né? Então, enquanto movimento negro, a gente precisa estar inserido nos movimentos populares na nossa sociedade, né? Então, os movimentos de luta pela moradia, né? São os movimentos que estão construindo hoje uma rede de solidariedade muito importante na pandemia, que também são focos, são exemplos do poder popular que a gente constrói, né? Então, um monte de gente que não é rico, que não é o Itaú doando 1 milhão de máscaras, mas são pessoas normais que estão construindo redes e que estão dando cesta básica, que estão fazendo campanhas de conscientização. Então, a nossa organização coletiva, enquanto movimentos, ela é essencial nesse momento, né? Então, quem é negro já nasce com uma potência de luta que ele é muito importante, né? Que é esse próprio instinto de sobrevivência que a gente tem. Quando a gente faz que essa potência individual que a gente tem se torne uma potência coletiva, isso é muito maior, assim, isso faz muito mais efeito. Então, pô, se tu tá numa universidade, você precisa se organizar no movimento negro, entendeu? No movimento, encontrar os movimentos de luta
dentro dessa universidade que você possa colocar a pauta racializada, né? Então, pô, quando a gente pensa em universidade, o movimento estudantil precisa cada vez mais se racializar, né? Pensar de uma maneira, pensar ser estudantil para pessoa preta, né? Precisa pensar em volta às aulas e debate de aulas remotas, etc., com esse recorte da dificuldade dessa população, né, que é mais periférica, uma população que é negra majoritariamente. Então, vai se inserir nesses debates. Quando a gente pensa em sociedade, isso é um exemplo, quando a gente pensa em sociedade no geral, também é isso, assim, você encontrar um coletivo, um movimento que seja teórico e que seja prático ao mesmo tempo e consiga construir, consiga fazer com a sua potência individual, ela ganha muito mais sendo coletiva, né? Então, para quem inclusive consegue enxergar mais a contradição que o capitalismo coloca para a gente, a necessidade que a gente tem de disputar o poder, então não só o poder, não só construir o poder popular, mas disputar o poder que a gente já tem na sociedade para poder desgastar ele, também é importante a gente se organizar em partidos, né, em partidos políticos, em organizações, em outro tipo de movimentos que a gente consiga colocar também a pauta racial, porque é isso, assim, quando a gente pensa em Brasil, a gente não. E a gente fala de raça, a gente fala de desigualdade racial, a gente não está falando de um recorte de algum tema, entendeu? A gente está falando do tema central. Então, não dá para a gente pensar setorizadamente essas questões. A gente tem que estar com o nosso óculos da racialização o tempo inteiro, entendeu? Então, quando a gente participa enquanto pessoas negras, a gente participa de movimento de moradia, a gente está participando de movimento negro, entendeu? Quando a gente participa de movimentos populares, a gente está participando de um movimento negro, assim, isso que é importante da gente pensar para poder dar uma linha consequente ao movimento negro do nosso país, porque a gente precisa avançar para além da pauta do direito à vida e das nossas vidas importam, que são pautas que eu concordo central no movimento no geral, mas que a gente, para poder conquistar de fato esse poder e conseguir avançar e superar o racismo, a gente precisa de mais, né? A gente precisa de mais dessa organização. Inclusive, eu faço parte da Unidade Popular, que é um partido que em sua maioria preta, né? Que tem uma direção em sua maioria preta, tanto o presidente nacional e a vice do partido, quanto nos estados, então aqui no Rio de Janeiro a gente também tem essa característica, isso porque estamos construindo aí bem coladinho, bem linkado e vindo a partir do nosso povo, assim, né? Então são direções que vêm nesse processo de mobilização das favelas, dos trens, das periferias, e acho que isso é central, gente. Cada um precisa encontrar em que local se coloca mais e que pode ajudar no avanço na nossa conquista de poder. Nossa, eu acho que é muito inspirador, assim, ouvir você falando sobre isso, porque eu acho que a gente tem uma necessidade muito grande de estar lutando, de estar se organizando, mas às vezes a gente não sabe como, não sabe por onde começar, e acho que isso que você falou é central, de olhar para essa experiência, que a experiência da luta antirracista negra, ela sempre foi coletiva, e ela sempre, e acho que olhar para o nosso país e olhar para a maioria desse país ter sido construído por negros, e olhar para esse país e ver que a maioria da sua população é negra, entender que uma construção de uma nova sociedade nesse espaço, ela tem que necessariamente ser negra também. Então, é muito importante que a gente consiga se inserir em todos os espaços e disputar todos esses espaços de poder. Mas é muito bom a gente ter esse entendimento que a gente não vai conseguir fazer isso sozinho e que cada vez mais a gente precisa estar se juntando, a gente precisa estar fazendo isso de forma coletiva no espaço que a gente pode atuar. Seja no seu bairro, você não precisa estar dentro de uma universidade para estar fazendo isso, seja dentro da sua escola, se você for secundarista, seja dentro do seu trabalho e no movimento sindical, em todas as formas que a gente puder estar racializando esse debate. Agora, a gente está chegando mais para o final da nossa live, então quem quiser mandar perguntas pode estar mandando agora e para colocar as considerações finais que você tiver para a gente estar encerrando, pode ser? Show. Beleza. Você vai ver se tem pergunta, é isso, né? Isso, você pode começar e aí eu vejo as perguntas aqui que forem surgindo e te aviso se tiver alguma. Uhum. Tá. Não, então, eu queria agradecer primeiro a oportunidade da gente estar discutindo isso, assim, tipo, nesses últimos períodos eu tenho participado de muitos debates desse e eu acho que nunca vai ser suficiente, nunca é o bastante até a gente conseguir superar. A gente tem que levar isso, assim, para a nossa vida, para todos os espaços que a gente tem.
a questão do racismo, assim, ele é uma questão que eu sempre falo que ela é muito cruel, né? Porque existem alguns marcadores da sociedade, né? Então, tipo, sei lá, existe gente que sofre preconceito, o preconceito de classe, por exemplo, ele existe vários marcadores que influenciam nele. Então, sei lá, a roupa que a gente está usando e tal, se a gente está com o cabelo penteado ou não. E aí a gente pode mudar, né? Sei lá, eu vou no rolê ali na Zona Sul, aí eu vou lá, me arrumo mais para poder ficar menos suscetível a um preconceito naquele espaço que não é o espaço de quem é da favela, por exemplo, né? Então são marcadores que a gente consegue às vezes superar. Mas não dá pra gente mudar a nossa cor, né? Não tem como a gente tirar esse marcador que ele é físico, né? Fenótipo da gente, assim. Não dá pra gente poder ficar branco rapidinho para poder chegar em casa, né? E aí eu acho que isso é muito cruel por conta disso, assim. Não dá pra gente mudar a gente, assim, né? E que bom, porque se não dá pra gente mudar a gente precisa mudar o sistema que quer matar a gente porque a gente é a gente, né? Então, isso é muito importante da gente ter com perspectiva, assim. É impossível da gente conseguir conciliar com um sistema racista. É impossível da gente conseguir conciliar uma vida com alguma dignidade, uma vida com direitos num sistema que se alimenta e que sobrevive quanto menos direitos e menos dignidade a gente tem na nossa vida, né? Então, não dá para conciliar com ele. Se não dá para conciliar com ele, a gente tem que acabar com ele. Eu acho que essa é a perspectiva que a gente precisa ter para nossa luta, assim, né? E a segunda coisa é que todo mundo faz parte disso, né? Então, obviamente, ninguém é, individualmente é culpado de uma ideologia racista, de uma estrutura racista que a gente vive. Mas todo mundo tem um pouco de responsabilidade, porque quem é negro, né, se ferra com essa estrutura e quem não é se beneficia dela, querendo ou não, assim, né? Então, o compromisso com uma luta antirracista, ele precisa ser de todos, e ele começa ajudando do jeito que pode, né? Então, hoje a gente tem uma missão aqui no Rio de Janeiro, que é bombar a campanha de liberdade para o Sim. Ele é representante de muitos outros que estão vivendo essa injustiça do Poder Judiciário, assim, né? Que conseguiu alguma voz pela mobilização que a sua própria comunidade vem fazendo, né? Então, hoje, enquanto a gente está nessa live, tem uma família sofrendo por causa do racismo, né? Sofrendo por causa da justiça racista. E a gente precisa organizar uma grande mobilização em prol dessa campanha de liberdade, né? Então, hoje, daqui a pouco, às 8 horas, vai ter uma live também, entrevista com a companheira dele, né, que vai poder contar um pouco mais sobre esse caso, né, tá tendo tuitaços todas as terças, os sábados, né, eu vou também lançar um vídeo falando um pouco mais sobre habeas corpus e sobre essa questão do sim, e a gente precisa cobrar muitas pessoas para poder se mobilizarem nessa campanha, porque isso também é um dever de todo mundo que se propõe antirracista, né, então é um dever das pessoas tomarem conhecimento sobre essas situações, ajudarem do jeito que dá, e é um dever nosso da população negra tomar para a gente a nossa tarefa, que é da nossa própria libertação, né? Se não for a gente, ninguém vai fazer por nós. Então a gente precisa encontrar, precisa construir nossos focos de poder popular, precisa construir a nossa organização ali, né? E procurar as nossas organizações, na verdade, porque historicamente, né, ancestralmente, elas já existem, e a gente precisa tomar para a gente nosso poder, assim, né, para poder destruir esse sistema e conseguir um sistema onde não seja normal uma criança morrer porque é preta, né, onde não seja normal a gente viver do jeito que a gente vive, né, para a gente conseguir, de fato, a nossa liberdade. Eu acho que esse é o dever, que não é fácil, com certeza, mas é o dever que a gente precisa ter em prol da nossa própria libertação. Muito obrigada, Gi. Muito obrigada, Giovana. E acho que essa mensagem que você colocou, da gente estar apoiando a campanha de liberdade de Cinha, ela é essencial e que a gente esteja acompanhando isso através dos tuitaços, através da campanha. E se você puder passar os detalhes para a gente, o horário da live e onde ela vai acontecer certinho, para que a gente possa estar participando também, já é um bom ponto de partida. Sim, show. A gente vai ter uma live no Facebook do Jornal A Verdade, às 8 horas, né? Eu vou estar mediando a entrevista com a companheira do Cinha, que vai falar um pouco sobre o caso para a gente, né? Então é só ir lá no Facebook, botar Jornal A Verdade, que vai aparecer, e aí quando for 8 horas a gente vai estar compartilhando os links também. E a campanha, daí um Instagram da campanha, que é @cinhalivre, e aí a gente está também colocando todas as informações nesse Instagram, quem puder ajudar de qualquer forma, só manda mensagem lá que o pessoal está organizando. E os tuitaços das terças e das quintas, às 8 horas da noite. É só botar no Twitter também a hashtag Sim é Livre e movimentar bastante para poder ter um alcance bom aí da gente conseguir
tocar a campanha. É isso. Eu coloquei aqui o Instagram da campanha nos comentários. E foi um prazer ter você como convidada. É um debate que a gente, que assim como você falou, tem participado bastante, né? E que ele não se esgota. É um debate que, na verdade, ele se amplia e que a gente precisa continuar fazendo é, em todos os espaços que a gente puder. Então, a gente fica muito feliz de ter esse compromisso de estar trazendo esse debate para cá. É, de ter uma pessoa realmente comprometida com a luta e que realmente quer tocar essa luta de forma coletiva com a gente. Então, muito obrigada por todo mundo que participou. A live ela vai ficar disponível no IGTV para quem quiser assistir depois, para quem quiser compartilhar com quem não pôde estar assistindo aqui agora ao vivo. Então, é muito importante que a gente compartilhe isso, que a gente crie esses debates nos espaços onde a gente pode, seja com amigos, seja com familiares, para que a gente consiga tá ampliando. Vocês podem olhar também as redes sociais da Giovana e do Movimento Negro Perifa Zumbi para estar entendendo melhor como se organizar e como tá realmente dando enfrentamento nessas lutas. Obrigada, Gi. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Foi um prazer. Tchau, tchau.